E nessa noite, o tema do nosso estudo é um tema muito importante, é um tema muito tocante, ele toca no nosso coração. Por quê? Porque o tema dessa noite vai tratar do preço da paz. O preço da paz é a crucifixão. Então, queridos, se você hoje tem o seu alimento, se você hoje não pode ser estrangulado pelo inimigo, porque Jesus morreu no seu lugar e no meu lugar. Ele derramou o seu sangue para nos redimir de todos os nossos pecados. Lá no Monte Descalvado, lá no Monte Calvário, ele entregou a sua vida por mim e por você. Queridos, no passado, quando Deus ele foi julgado injustamente, ele sofreu injustamente, ele foi martirizado injustamente, mas mesmo quando ele caía nas mãos de Herodes, nas mãos de Pilatos, nas mãos dos piores crápulas da época, ele procurava salvar essas pessoas, ele procurava dar um jeitinho daquela pessoa reconhecer que ele era o Messias, que eles não precisavam se envolver com a morte dele. Queridos, até no último momento, Jesus procurava salvar as pessoas. Uma dessas pessoas, muitas vezes covarde, uma dessas pessoas fracas, assim, de atitude, foi Pilatos. Queridos, se você abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Abra a sua Bíblia e você vai ver, nós vamos estudar um pouquinho, vamos ver as lições que Mateus, capítulo 27, tem a nos ensinar nessa noite. Abra lá a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Queridos, você abrindo a Bíblia aqui, no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, você vai encontrar que Pilatos, ele olhou para Jesus. Pilatos era acostumado a olhar para aquelas pessoas piores, aquelas pessoas que realmente eram bandidos, eram assassinos. E quando os judeus foram procurar Pilatos para condenar Jesus, Pilatos olhou para Jesus, aquele homem nobre, embora o corpo de Jesus estivesse ferido, embora o corpo de Jesus estivesse massacrado, embora o rosto de Jesus estivesse ferido de receber murro, de receber tapas na cara. Pilatos, quando olhou para Jesus, ele não viu um assassino. Pilatos, quando olhou para Jesus, ele viu uma pessoa nobre, muito mais nobre do que todos os homens que ele já havia visto antes. E ali, naquele afã de libertar Jesus, Pilatos, ele chamou um dos piores crápulas da época, que estava ali guardado na prisão para ser condenado à morte. O nome daquele crápula, o nome daquele assassino, o nome daquele que representa o mal, o nome daquele que era um símbolo do diabo, Barrabás. Barrabás era uma pessoa que metia medo nas pessoas. E Pilatos falou assim: agora eu vou salvar Jesus, agora eu vou libertar Jesus, porque eles não vão trocar esse homem nobre, esse homem manso, por Barrabás. Eles vão preferir crucificar Barrabás. E ali Pilatos chamou Barrabás. E aqui em Mateus, no capítulo 27, olha o que nós lemos aqui, queridos, no versículo 16 e 17, ó. Mateus 27, versículos 16 e 17, diz assim, olha: naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Queridos, Barrabás, ele tinha certeza de que as pessoas iriam gritar: solte Jesus e crucifique Barrabás. Mas dentre aquela multidão de pessoas que estavam ali, Satanás e os anjos dele estavam no meio daquela multidão. E quando Pilatos perguntou para aquela multidão: quem é que vocês querem que eu vos solte? Queridos, a resposta veio pronta. Olha no finalzinho do versículo 17. A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Queridos, Pilatos sabia que era inveja, que era o ciúme. Pilatos via o olhar daqueles judeus para Jesus como se estivesse querendo estrangular Jesus vivos. E ele sabia que aquilo ali era o ciúme. Ele sabia que aquilo ali era inveja da popularidade de Jesus. Então, queridos, eu quero fazer uma pausa aqui dizendo para você o seguinte: quando a sua intimidade com Cristo for tão
profunda, quando a sua intimidade com Cristo for tão maravilhosa, você vai brilhar. E quando você estiver brilhando, as pessoas muitas vezes vão sentir ciúme de você. As pessoas muitas vezes vão te odiar sem causa. Então, quando isso acontecer, não se preocupe. Por quê? Porque o primeiro a ser odiado sem causa foi Jesus. O primeiro a ser perseguido, a levar tapa no rosto sem causa foi Cristo. Então, Pilatos sabia que por inveja eles tinham levado Jesus à sua presença. E é interessante, queridos, que aqui no versículo 19 diz assim, ó, e estando ele no tribunal, ali naquela indecisão, Jesus procurou salvar Pilatos mais uma vez. Quem que Deus usou para salvar Pilatos? Para tentar ainda resgatar Pilatos, porque Deus sabia daquela indecisão que Pilatos estava. E aí, naquele momento de indecisão, o que aconteceu? Versículo 19, Mateus 27, 19, diz assim, e estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Queridos, Deus mandou um sonho para a mulher de Pilatos, para tentar salvar Pilatos. Queridos, saiba que Deus ele vai fazer o possível e o impossível para salvar os seus filhos, para salvar a sua filha, para salvar o seu filho, para salvar o seu esposo, para salvar a sua esposa, mas se você não deixar de orar. Deus ele vai mandar um sonho para o seu filho, um sonho para o seu esposo, um sonho para a sua filha. Queridos, Deus vai fazer de tudo para salvá-los, mas por favor, não deixe de orar. Não deixe de orar, porque naquele momento, a esposa de Pilatos mandou para ele aquele recado, ó, por favor, não se meta com o caso desse justo. Eu sofri muito por causa dele. Queridos, eu tenho certeza que Pilatos tremeu. Eu tenho certeza que Pilatos tremeu, mas a Bíblia ainda diz o seguinte, ó, mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer a Jesus. Queridos, quem foi que influenciou os principais sacerdotes, os líderes religiosos da época? Foi o próprio Satanás que estava no meio deles, que cochichou no ouvido dos líderes e os líderes colocaram na cabeça do povo, solta-nos Barrabás e crucifique a Jesus. Queridos, Satanás, ele é ardiloso, Satanás, ele é um acusador, Satanás, ele é maléfico, Satanás, ele não dorme, ele só pensa em maneiras de acabar com o ser humano, para tirar a paz do ser humano. Mas eu quero que você saiba neste momento que Jesus, derramando o seu sangue, ele conseguiu a paz, ele conseguiu a chave da eternidade, ele conseguiu para você e para mim a nossa libertação, a nossa liberdade. Queridos, preste atenção, quando a Bíblia Sagrada diz que Pilatos, ali em pânico, ele não sabia o que fazer, mas ele foi um covarde. Por quê? Porque ele não tomou atitude. Se você continuar lendo comigo aqui, ó, a partir do versículo 22, replicou-lhes Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Queridos, ele sabia que Jesus era inocente, ele não podia fraquejar naquele momento, mas ele pensava no seu cargo, ele pensava na sua posição. Só que por trair a Jesus também, por ser covarde, depois ele perdeu sua posição e ele teve uma morte horrível. Mas olha o que está dizendo aqui no versículo 22. Replicou-lhes Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais, seja crucificado. Queridos, eu pergunto para você, que mal fez Jesus para ser crucificado? Por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Porque muitas vezes você faz essa pergunta quando você passa por algum problema, quando você passa por algum sofrimento, quando parece que as suas orações não estão sendo atendidas, você e eu muitas vezes falamos, Senhor, o que eu fiz de errado? Senhor, o que eu cometi para isso estar acontecendo comigo? Já aconteceu isso com você? Muitas vezes a gente ainda fala para Deus, Senhor, eu te sirvo, e por que isso está acontecendo comigo? Queridos amigos e irmãos, se Pilatos naquele momento, ele tivesse sido firme, Jesus teria sido liberto, mas Satanás também estava controlando Pilatos, porque a atitude que Pilatos tomou foi uma atitude muito terrível, queridos.
A Bíblia Sagrada diz aqui no verso 25 e 26, ó, e o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Queridos, eu quero parar aqui um pouquinho. Quando aquelas pessoas falaram que o sangue deste homem caia sobre nós e sobre os nossos filhos, Pilatos, a Bíblia diz que Pilatos tendo Pilatos mandado açoitar a Jesus, queridos, tendo Pilatos mandado açoitar a Jesus, queridos, você sabe o que envolvia este açoite? Você sabe o que envolvia este açoite? Eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Jesus, ele queria receber este açoite? Jesus, ele queria receber essa crucifixão dessa forma? Sim ou não? O que você acha? Ele queria? Sim ou não? Preste atenção na sua resposta. Queridos, a Bíblia Sagrada continua dizendo aqui, para você e para mim, olha o que está dizendo aqui. Não é o pastor Eusélio que está dizendo, é a Bíblia Sagrada que está falando. Olha aqui, a partir do versículo 27, diz assim, olha: logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Por que eles reuniram toda a corte? Tinha que ser público, para que servisse de exemplo para os outros. E agora preste atenção aqui, olha, despojando das vestes. Queridos, Jesus, ele foi tão maltratado, tão humilhado, ele foi crucificado nu. Ele não foi crucificado com aquela roupinha que aparece nos clipes, nos filmes, não. Aqui diz, olha, despojando das vestes, cobriram-no com manto escarlate. Olha o versículo 29. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante deles, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Queridos, depois que Jesus foi cuspido na cara, recebeu tapa no rosto, depois que ele foi humilhado da pior forma possível, ele foi conduzido para a cruz do Calvário. E só para você ter uma pálida ideia, ao longo da história da humanidade, muitas pessoas sofreram. Ao longo da história, muitas pessoas foram cuspidos. Ao longo da história, muitas pessoas foram humilhados. Mas, queridos, ninguém tão justo, ninguém tão puro, ninguém tão maravilhoso, ninguém tão amoroso como Jesus sofreu tanto por você e por mim. Ainda, queridos, fica a pergunta no ar. Jesus queria ser crucificado? Jesus queria sofrer do jeito que ele sofreu? Será que ele desejou ser crucificado? Vamos ver a resposta na Bíblia, porque eu perguntei e você já deve ter dado essa resposta na sua mente. Agora vamos ver o que a Bíblia responde. Vou fazer a pergunta mais uma vez. Jesus queria ser crucificado? Jesus queria receber cusparada no rosto? Ele queria receber murro na cara? Será que ele queria isso? Você está em Mateus 27, volte uma página para Mateus 26. Olha o que diz lá. Ó, Mateus, no capítulo 26, vamos ler juntos aqui, queridos. Ó, olha o que está dizendo. Mateus, capítulo 26, 38 e 39. Ó, Mateus 26, 38 e 39 diz assim, ó. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Queridos, Jesus estava feliz, sabendo que ele iria passar por tudo aquilo? Não. A alma, o ser de Jesus estava profundamente triste até quando? Até a morte. Olha o que está dizendo a Bíblia, queridos. Ó,
A minha alma, Mateus 26, versículo 38, ó, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Queridos, Jesus era o intercessor, mas naquele momento ele precisava de um intercessor. Naquele momento ele levou aquelas pessoas que estavam mais pertinho dele, Pedro, Tiago e João, lá para cima da montanha, para intercederem por ele. Mas eles dormiram na hora de orar. E a Bíblia diz aqui, queridos, no versículo 39, olha o que diz aqui, queridos, presta atenção no detalhe, ó. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Queridos, você consegue ver Jesus com o rosto na grama, naquele orvalho, Jesus agarrando a grama ali e clamando do fundo do seu coração: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Jesus ali tremendo na presença de Deus. Você consegue ver Jesus ali? Ele tremia tanto, ele clamava tanto que dos poros da testa dele, do rosto dele, começou a sair sangue e água ao mesmo tempo. Ele começou a entrar em tanta agonia, mas tanta agonia, que do rosto dele começou a sair sangue e água. Eu pergunto para você, queridos, você já sofreu tanto a ponto de transpirar sangue? Eu pergunto para você, será que vocês e eu conhecemos o que é o sofrimento verdadeiro? Queridos, a Bíblia Sagrada diz assim: quando Jesus, naquela agonia, transpirando sangue, Jesus ele foi procurar os discípulos, e quando os discípulos acordaram e viram Jesus, eles quase não reconheceram Jesus, porque ele estava acabado, naqueles momentos ali, ele estava acabado. E a Bíblia diz aqui no versículo 41, Jesus pediu para eles, quando os viram dormir, Jesus pediu para eles aqui no versículo 41, Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Queridos, Jesus queria passar por todo o sofrimento que ele iria passar? Jesus queria receber cusparada no rosto? Não, queridos, se tivesse outro jeito, não. Mas no Getsêmani, Deus mostrou para Jesus: não tem jeito. Sem sangue não há remissão de pecado. Você é a ponte que vai ligar novamente a terra ao céu. Queridos, é interessante, é muito interessante que no Getsêmani, quando Jesus estava com as mãos ali estendidas na grama, suplicando misericórdia para Deus, ele desejava ser crucificado? Não, ele não desejava ser crucificado. Mas uma coisa eu digo para você, queridos, quando Jesus saiu daquele sofrimento, aquelas pessoas chegaram, amarraram amarraram as mãos de Jesus, amarraram forte, a ponto de quase cortar o pulso de Jesus, os punhos de Jesus, e levaram Jesus. Queridos, quando Pilatos, naquela indecisão, ele mandou, Jesus já tinha sofrido no Getsêmani, Queridos, se anjos não tivessem descido ali para abraçar a Jesus, para colocar a cabeça de Jesus, quem sabe no ombro de um anjo, quem sabe Gabriel desceu ali, colocou o rosto de Jesus, dizendo para Jesus: firme. Eu imagino, queridos, quem sabe o anjo Gabriel falando para Jesus assim: Jesus, mestre, nosso rei, permaneça firme, porque se o Senhor fraquejar, Moisés e Elias, eles têm que descer. Já parou para pensar nisso? Permaneça firme. Nós estamos aqui. Naquele momento, queridos, os romanos, eles tinham uma maneira cruel demais de crucificar, de judiar das pessoas. E olha, a história diz o seguinte: os romanos reservavam a crucifixão para os piores traidores e assassinos e ladrões. A crucifixão era para os escravos.
aqueles escravos rebeldes, aqueles escravos brutos, aqueles escravos que enfrentavam os patrões, eles eram crucificados. Queridos, as execuções eram públicas a fim de produzir efeitos mais duradouros. Outra coisa relacionada com a crucifixão, com a sua paz, com a minha paz. As execuções eram terríveis. Eles despiam o condenado e açoitavam-no até que seu peito e costas se transformassem em retalhos. Queridos, eles despiam o condenado até que seu peito e costas eram feitos em retalhos. Muitas pessoas conhecem o que é carne moída. Queridos, eles põem um pedaço daquela carne, sai aquela carne moída. Eles transformaram as costas e o peito de Jesus em retalhos. Por você e por mim. Outra coisa, queridos, a sua paz e a minha paz foi por causa desse sofrimento. O que diz lá em Isaías 53, no versículo, Isaías 53 diz assim, ele foi moído por nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Queridos, ele foi moído por você e por mim. Ele transpirou sangue, acabaram com as costas dele. Depois de tê-lo moído e retalhado com muitos açoites, nu, sendo zombado e cuspido, xingado e humilhado e maltratado. Queridos, os soldados arranjavam as pernas daquele que chegava ali até o Calvário. Os soldados pegavam as pernas de qualquer jeito, dobravam as pernas ali e pegavam cravos e crucificavam. Queridos, Jesus estava moído. Jesus tinha passado a noite orando. Os soldados pegaram e davam murro no preso. O condenado era fixado a sua mão, o seu punho. Nós, crentes, cristãos, acreditamos que não foi o punho, foi as mãos. E por isso a história registra que eles devem ter amarrado o punho de Jesus forte, porque os ossos da mão não aguentam o peso do corpo. Por isso eles amarraram o punho na cruz e crucificaram Jesus com as mãos. Nós, os cristãos, acreditamos nisto. Por quê? Porque as pessoas irão perguntar um dia, que feridas são essas nos teus punhos? A Bíblia diz punhos ou mãos? A Bíblia diz mãos. Que feridas são essas nas suas mãos? O que ele vai responder? São as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Queridos, que amor infinito, que amor grandioso, que amor maravilhoso. Queridos, prestem atenção. É muito mais amarga do que aquelas terríveis torturas que Jesus estava passando, aquelas torturas físicas. Entretanto, foi para Jesus a antecipação. O que causou mais dor em Jesus foi a antecipação da separação de Deus. Foi a antecipação da separação de Deus. Queridos, a Bíblia Sagrada diz que em inexprimível angústia, ele pronunciou sobre a cruz a pungente oração. Ali, naquele auge do desespero, o que ele clamou? Olha o que diz em Mateus 27, 46. Olha o que diz. Na minha Bíblia diz assim. Olha que interessante, queridos. Naquele momento, Jesus, ele nem percebia aquela dor física, porque a dor da separação do Pai foi pior. Olha o que ele diz aqui no versículo 46, Mateus 27, 46, diz assim, olha, por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Queridos, você compreende a angústia de Jesus se transformou em nada, quando ele sentiu que o Pai, ele não estava mais sentindo a presença do Pai. Queridos, na hora mais terrível, a justiça de Deus tinha que ser satisfeita completamente. Na hora mais terrível da morte de Cristo, a justiça estava sendo satisfeita. Por quê? Porque a justiça exigia uma pessoa para morrer no lugar do pecador. E quando Jesus assumiu na cruz o seu lugar e o meu lugar, ele foi considerado 100% culpado. Você imagina que amor é este?
Era para vocês e eu estarmos naquela cruz, mas Jesus, ele pegou, ele tomou o seu lugar e ele tomou o meu lugar. Queridos, isto é amor eterno. Isto é amor eterno. Eu pergunto para você, o que é que Jesus estava ali quando ele clamou, Deus meu, por que me desamparastes? Queridos, Jesus fez por você e por mim lá na cruz, aquilo que Paulo falou, lá em 2 Coríntios 5, versículo 21. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5, versículo 21. Olha o que ele está dizendo aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Olha que interessante esse texto aqui, que eles dizem assim, ó. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Lá na cruz do Calvário, Jesus tomou o seu lugar e o meu lugar para que nós nos tornássemos justiça de Deus aqui no planeta Terra, representantes de Deus aqui no planeta Terra, retratos de Jesus aqui no planeta Terra. Queridos amigos e irmãos, o pecado nos separa de Deus. O pecado causa divisão entre nós e Deus. Aqui em Isaías 59, versículo 2, eu faço questão de ler esse texto, ó. Isaías 59, ó, estou abrindo a minha Bíblia aqui, ó. Isaías 59, versículo 2, olha o que diz a Bíblia, queridos, ó. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Queridos, o pecado é a agulha que Satanás usa para ferir a Deus. Todas as vezes que cometemos um pecado e não pedimos perdão e não nos arrependemos, nós estamos ferindo novamente o Filho de Deus. Queridos, hoje é o momento, olha aqui, Isaías 59, 2, olha o que diz, queridos, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Queridos, Deus, Ele quer realizar maravilhas, Ele quer atender a sua oração, Ele quer atender o seu clamor, mas hoje nós precisamos pedir para Deus, Senhor, me ensine a viver de forma irrepreensível, não fazendo a vontade de Satanás, não sendo escravo de Satanás. Queridos, Jesus orou por você e por mim na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, no pior momento da vida de Jesus, no momento em que ele mais precisava de ajuda, de conforto e consolo, a Bíblia diz que ele foi desprezado. Ele pediu água. As pessoas não tiveram coragem de dar água para Jesus. Ele pediu água. Água, queridos, ninguém nega água para ninguém. Ninguém nega água, mas Satanás não deixou que dessem água para Jesus. Queridos, a morte de Cristo na cruz do Calvário deve nos levar a odiar o pecado, a odiar o autor do pecado, que é o diabo. Por isso nós temos que pedir para Deus todos os dias, Senhor, eu quero libertação do poder de Satanás. Eu não quero mais agradar o diabo, eu quero agradar a Cristo que morreu por mim na cruz do Calvário. Queridos, por favor, nós precisamos encarar este amor. Nós precisamos ser envolvidos por este amor a cada momento, a cada instante. Queridos, embora a paixão de nosso Salvador tenha terminado, sua compaixão não acabou. A sua paixão passou na cruz do Calvário, mas a sua compaixão por você e por mim ainda permanece latente e viva. E eu quero, queridos, eu quero terminar neste momento dizendo para você, por que foi necessária a crucifixão? Porque Hebreus 9, 22 diz o quê? Sem sangue, vocês e eu não poderíamos ir para o céu. Não poderíamos ter expiação pelo nosso pecado. Queridos, a remissão, o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, conseguiu para você e para mim 3 fatos primordiais. Grave isso aí, queridos, grave isso aí para a gente encerrar. A crucifixão conseguiu para você e para mim
três coisas maravilhosas para você e para mim. Primeira coisa, perdão de todos os nossos pecados. Jesus, ao ser crucificado, ao sofrer tanto, ele perdoou todos os seus pecados e os meus pecados. Basta nós nos entregarmos, nos colocarmos de joelhos na presença dele e reclamarmos este perdão, essa paz que foi conquistada por sangue. Segunda coisa, participação no corpo de membros que é o povo de Deus. Através do sangue derramado, você pode fazer parte da igreja de Deus aqui na terra. Você pode ser batizado, batizada, por quê? Porque o trio celestial venceu no seu lugar e no meu lugar. Terceira coisa que ele conquistou, poder divino para viver em harmonia com as leis do amor. Jesus conseguiu libertação para você e para mim na cruz do Calvário. Nós não precisamos mais ser escravos de nenhum vício de Satanás, de nenhuma coisa que Satanás inventa. Queridos, em Cristo e através do seu sangue, podemos viver como novas criaturas em Cristo Jesus. Queridos, agora, neste momento, eu quero colocar você para meditar, para refletir mais uma vez. Será que vale a pena vivermos pecando? Será que vale a pena viver caindo, levantando? Não, não vale a pena, queridos. Por quê? Porque Jesus foi retalhado por você e por mim. 3 pensamentos para você, agora para nós orarmos juntos. 3 pensamentos. Primeiro pensamento. Quem entregou Jesus à morte? Quem entregou Jesus à morte? Não foi Judas por dinheiro. Não foi Judas por dinheiro. Não foi Pilatos por medo. Não foram os judeus por inveja. Mas foi o Pai por amor. Você entende? Segundo pensamento. Uma gota do sangue de Cristo vale mais do que o céu e a terra. Uma gota do sangue de Cristo vale mais do que o céu e a terra. Terceiro pensamento. O mundo todo, em comparação com a cruz de Cristo, é uma grande impertinência. Queridos, vale a pena permanecermos firmes ao lado de Cristo. Vale a pena suportarmos os últimos eventos da história da humanidade, com Jesus fazendo a vontade dele, sendo submisso a ele, gastando o número máximo de tempo possível com ele. Porque é através da contemplação deste amor que nós vamos aprender a ter força para fazer a coisa certa. É contemplando este amor que nós vamos vencer. Já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? E se tem alguém aí que ainda não tomou a decisão pelo batismo, procure o seu pastor e tome a decisão. Porque somente assim você estará recebendo, de fato, o que Cristo fez por você e por mim na cruz do Calvário. Só através do batismo é que nós aceitamos de fato o sangue de Cristo Jesus. Querido Deus, bondoso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te suplicamos, Pai, lava-nos com o teu sangue, purifica-nos através do teu sangue e nos dê forças para vencermos todos os hábitos ruins. Pai querido, nós queremos viver a vida que Jesus viveu aqui no planeta Terra, dependendo do teu amor, dependendo da tua graça, dependendo da tua misericórdia. Pai querido, mais uma vez, através do amor que o Senhor sente por nós, por favor, Pai, converta aquele esposo rebelde, converta aquele filho, aquela filha rebelde, converta aquela esposa que ainda não está querendo te aceitar como Senhor e Salvador. Pai, através deste amor, una a nossa família, nos permita viver em unidade, servindo a Ti, indo para a Tua casa juntos. Pai querido, por amor a Cristo Jesus, um dia nos permita, como família, entrarmos no céu. Pai, visite os Teus filhos nos hospitais, visite as Tuas filhas, visite o Teu povo. Pai, nos ensine a viver em harmonia. Pai, obrigado pelo perdão, obrigado pelo amor, obrigado pelo sangue. Nos permita viver como novas criaturas. E eu te suplico, Pai, uma bênção muito especial sobre cada família, cada mulher, cada homem,
cada pessoa que hoje tirou esse tempo para estudarmos o preço da nossa paz, a crucifixão. Em nome de Jesus, amém. Amém.